Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos estar aprendendo sobre ligação do split da Midea, o split high-all, e vamos aprender através do manual de instalação, operação e manutenção aí do ar-condicionado do split high-all. Vamos estar falando sobre as capacidades de 9, de 12, de 18 e de 22.000 BTU. Vamos estar trabalhando dentro dessas capacidades aí, certo? Mas se você está trabalhando com outro tipo de marca aí, mas dentro dessa faixa de capacidade, ou então de outra capacidade, esse conceito aqui vai ser o mesmo, certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar com os modelos quente e frio, somente frio, ou então somente quente, dessas capacidades de 9, 18 e 18, de 9, de 12 e 18.000 BTU, certo? Então aqui também vamos falar também um pouco sobre a capacidade de 22.000 BTU da parte quente e frio. Mas o que significa essa parte aí de quente e frio? Bom, quando a gente falar sobre a parte quente e frio, nós queremos dizer o quê? Que a unidade condensadora e evaporadora, ela muda de função. Uma faz a função da outra, através da válvula revezora. Então, se a unidade evaporadora, ela é para resfriar o ambiente ali, já que ela é instalada no ambiente interno, e a unidade condensadora é para ela dissipar todo o calor ali que é gerado no ambiente interno, jogar para o ambiente externo ali, que é a parte quente, então já vai fazer o ciclo contrário, certo? Vai reverter esse ciclo. A unidade evaporadora, que só se localiza na parte interna, vai aquecer o ambiente interno ali, e a parte condensadora vai acabar resfriando o ambiente interno. É claro que não vai resfriar porque o ambiente interno é imenso, entendeu? Mas vai ficar frio ali porque o ciclo reverteu. E que vai fazer isso é uma válvula chamada válvula reversora. Vamos entender sobre o esquema elétrico da condensadora, da evaporadora, certo? Só que para isso é necessário que vocês aí conheçam um pouco sobre a elétrica básica, sobre potência, sobre lei de ohms aí, sobre corrente alternada, corrente contínua, sobre tensão elétrica, potência elétrica, resistência elétrica, corrente elétrica, esses conceitos básicos aí da elétrica. E também é necessário que conheça o ciclo de refrigeração, como é que funciona o compressor, como funciona o condensador, como é que funciona esse fluido refrigerante aí dentro do sistema, por aí por diante, certo? E também precisa ter umas ferramentas adequadas para trabalhar com refrigeração, né? É fundamental, ainda mais para trabalhar com elétrica também, que é de alto risco aí. Precisamos conhecer o funcionamento de cada componente elétrico, cara, isso é muito importante, entendeu? É muito importante. Às vezes o profissional ele está diante de um problema, só que por falta de conhecimento daquele componente ele acaba não sabendo resolver aquele problema ali, certo? Porque não procura conhecer, não procura saber para que funciona, por que tá ali, entendeu? Tará, essas coisas assim. E precisamos também entender o diagrama elétrico, sabe? Isso aqui é fundamental. Eu vejo muitos amigos meus pedindo ajuda porque tá com problema na máquina, tal componente ali parou, tal assim. Aí eu pergunto, essa máquina tem esquema elétrico? Tem. Cara, se tem um esquema elétrico, você sabe ler o esquema elétrico, você consegue resolver qualquer problema através do esquema elétrico, certo? Mas então, vamos começar essa aula aqui, certo? Vou falar aqui um pouco também sobre o ciclo de refrigeração. Não vou me aprofundar muito no ciclo porque o nosso maior foco aqui é a parte elétrica, mas aqui tem os 4 componentes básicos do ciclo de refrigeração, que é o evaporador, compressor, condensador e o dispositivo de expansão, que nesse caso aqui tem um capilar, certo? Aqui tem a linha de sucção, linha de líquido, aqui tem a descarga. Cara, aqui está o ciclo de refrigeração. E nessa parte aqui é um ciclo de refrigeração que é somente frio, não é somente quente.
ele vai ser quente quando ele é inserido nele uma válvula de reversão, uma válvula que reverte o ciclo ali, certo? Então aqui tem mais ou menos um fluxograma aqui de como é que vai reverter o ciclo, só que aqui não nos interessa nos aprofundarmos aqui nessa parte do ciclo de refrigeração. Nosso maior foco aqui é entender que para essa válvula funcionar ela precisa de 220 volts, certo? Corrente alternada. Esse é o nosso objetivo aqui. Por isso que a gente não vai se aprofundar muito aqui no ciclo de refrigeração, certo? Ferramentas básicas. O profissional ele tem que ter, certo? Porque é recomendado para uma boa instalação do equipamento, ferramentas básicas, com bomba de vácuo, manifur, cortador e curvador. Então essa aqui são um monte de ferramenta básica aí, dá um print aí para você poder estar adquirindo suas ferramentas básicas, para você poder estar trabalhando com refrigeração. Como a gente vai trabalhar aqui na parte elétrica, o recomendável para você ter em mãos aí para quando você for trabalhar na parte elétrica de necessário mesmo é o multímetro, certo? Que é o famoso aí o alicate amperímetro, certo? Isso é fundamental para que você tenha em mãos aí para você poder resolver problemas no ar condicionado. Como é feita essa ligação? Aqui eu tenho um esquema de interligação das unidades evaporadora e condensadora de 9, 12 e 18 mil BTU. Bom, esse esquema elétrico aqui sempre vem aqui na unidade condensadora ou então vem aqui na unidade evaporadora. Aqui é muito fácil, né, gente? Olha só, aqui é como se fosse um X aqui, né? Ó, interligação, ligou, tal, ligou aqui e ligou esse, certo? Aqui é muito fácil. Só que isso aqui são ligações que a gente está vendo, certo? Só que dentro daqui da unidade condensadora e da evaporadora, a gente tem placas, tem contatoras, tem capacitores, certo? Que faz também com que o sistema ele funcione. Não é somente chegar lá e tal, ligar isso aqui e ponto. Eu sei fazer uma ligação de um ar-condicionado, beleza? Você sabe fazer interligação. Saber fazer ligação de um ar-condicionado é você poder desmontar toda a fiação dele e montar do zero, sem ajuda de manual, sem ajuda de nada, porque você sabe o conceito básico ali, como é que funciona, entendeu? Isso aqui o fabricante ele dá para você somente para você poder ter uma colocar ali certinho, tal, para você não se perder aí nas ligações, certo? Então é muito fácil essa interligação aí, certo? Aqui já a parte quente. Percebam que esse 4 e 5 aqui, na parte quente, tá vendo? Essa parte aqui é somente fria. Essa aqui na parte quente já entrou. Esse 4 e 5 aqui provavelmente é para poder ligar a válvula reversora 220 volts, certo? Para poder funcionar no ciclo modo quente. Olha só aqui, ó, modo quente, é quente e frio, entendeu? A gente vai explicando aí mais para frente a função de cada um desses bornes aí. Aqui é da unidade evaporadora de 22 mil BTU, certo? É praticamente a mesma ligação da unidade de 9 mil BTU, não tem muita diferença, só que não tem muita diferença externamente, você vendo, mas se você for na placa, você vai ver que tem diferença sim, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que tem diferença, certo? Então vamos lá ver os esquemas elétricos das unidades evaporadoras aí. Bom, conhecendo os detalhes, isso aqui é muito importante a gente poder entender o funcionamento da unidade evaporadora aí da sua placa. Por quê? Porque na placa da unidade evaporadora, você vê que tem vários componentes aqui, tá vendo? Você percebe que tem vários componentes. Então, desses componentes, eu tenho o RT1, que o RT1 é o sensor de ambiente, o RT2, que é o sensor aí de serpentina. Tenho esse M aí, que esse M nada mais é do que o motor de passos. Esse aqui é o motor do evaporador. Esse capacitor aqui ele pertence a esse motor aqui do evaporador, entendeu? Então, perceba-se comigo o seguinte: quando eu falo de motor
da evaporadora, eu estou falando de quê? De um capacitor. Ou seja, se eu tenho um motor da evaporadora, para esse motor funcionar, eu preciso de quê? De um capacitor para ele. Então isso aí já é um primeiro conceito que você tem que ter em mente. Quando você ouvir falar, tem um motor tal assim, como é que esse motor é? Será que esse motor precisa de um capacitor? É muito importante você poder estar se fazendo essa pergunta, porque esse capacitor aqui é um capacitor que ele é colado na placa, entendeu? Você não vai ver ele como um capacitor, e até mesmo o jeito dele, ele muda, entendeu? É diferente dos capacitores que você vê aí, certo? Que você vai ver mais na frente aí. Aqui tem um relé, essa parte que é o relé, certo? Da placa. Isso aqui esse CM aqui é o sensor de corrente, certo? Isso aqui é um terminal de entrada, ó, é o neutro. PC é a placa de controle. Aqui eu tenho o DB, que a placa receptora. Isso aqui é a placa receptora. Isso aqui é o transformador. Se eu não tivesse transformador aqui, essa placa não vai funcionar, porque esse transformador aqui, ele justamente para transformar a corrente que entra em uma corrente que sai, certo? Se entra aqui 220 volts, aqui vai sair 12 volts ou 9 volts, dependendo aí da placa aí, certo? Que aqui ele vai sair 9 volts. Então aqui é o seguinte, a ligação vai vir aqui, ó, beleza, aqui eu tenho 220 volts, né? Vendo aqui da alimentação lá da rua aqui, 220 volts, tal. Aí eu venho e ligo aqui, ó, liguei nesse borne aqui. Ligando aqui nesse borne, eu venho com ela aqui, ó, tal, ligo no comum. Ligando aqui no comum, perceba-se o seguinte, que dá continuidade, né? Ó, dá continuidade justamente por 3, certo? Vou apagar isso aqui para não confundir. Dá continuidade por 3, certo? O 2N aqui, ele vai vir e vai ligar aqui no neutro. Esse 3 aqui é o 3 que vai vir para cá, tá vendo? Ele faz um caminho aqui através dos trilhos da placa para cá assim, vai alimentar a placa e vai chegar aqui no transformador. A mesma coisa também esse N aqui, ó. Chegando aqui no transformador, aí converte aqui, tal, aí sai 12 volts e alimenta a placa. A pergunta é: quando é que esse relé aqui ele vai fechar contato? Bom, eu pergunto para vocês, se o ambiente está a 18 graus lá, ou então foi o seguinte para vocês aqui, melhorar. Se o ambiente lá na unidade externa lá, ele está com 23 graus, certo? Quem tá sentindo esse 23 graus aqui? É o sensor de temperatura ambiente, ó, tal. Quando você liga o controle que manda sinal para cá, para a placa receptora, você manda a 18 graus. Então o que acontece? A placa manda sinal para cá, tal assim, vem por aqui caminhar aqui certinho e vai alimenta uma bobina que existe aqui dentro aqui, ó. Aqui tem uma bobina. Alimenta essa bobina. Essa bobina, deixa eu fazer ela aqui ao contrário, porque para poder facilitar mais a vida de vocês aí. Vou fazer ela de outra cor. Então, aqui dentro aqui, ó, tem uma bobina. Então, nessa bobina, ela está alimentada por um lado por uma fase e por outro também por outra fase. Aí então o receptor vem aqui, ó, e vai mandar sinal para essa bobina vai gerar um campo magnético nela aqui e vai acabar tracando o contato, e acaba fechando o contato aqui, porque o proprietário lá, o cliente colocou 18 graus no controle. Então se ele colocou 18 graus no controle aqui, a placa vai querer que esse arco, que o compressor funcione, certo, até 18 graus, que é o set point aí que
que o cliente estabeleceu lá no controle remoto. Então aqui vai fechar contato, certo? E essa temperatura aqui, ó, vai começar a diminuir. Quando essa temperatura chegar a 18 graus, o que vai acontecer? Que o sensor vai indicar que já chegou a temperatura padrão ali de set point e vai acabar mandando sinal para a bobina aqui, vai acabar desarmando e vai acabar abrindo contato com a corrente, a corrente aqui, a tensão justamente com a corrente não passou mais para poder ligar o compressor, e com isso vai acabar desarmando. Então vai ficar fazendo essa modulação, armando, desarmando conforme a temperatura. Então é mais ou menos assim como funciona, certo? Preste bastante atenção nessa parte de funcionamento desse 3 aqui, ó, desse 3, porque esse 3 ele funciona justamente através de um contato aberto, que é através do relé, certo? Já na máquina de 22.000 BTU, até essa função aqui é até na máquina de 18.000 BTU, ó, tal. Quando chegar na máquina no aparelho aí de 22.000 BTU, isso muda, porque esse 3 aqui, esse 4, ele não é mais interligado. Perceba que esse 3 aqui ele não é mais interligado. E sim, existe o 3 agora através de um contato, de um conector, que é o CN31. Por quê? Esse CN31 aqui é uma comunicação com a placa da unidade condensadora, entendeu? É muito importante vocês visarem isso, que lá na unidade condensadora tem uma placa lá, que essa placa ela recebe todas as informações que elas se comunicam através de sinais aqui com a unidade interna, com a unidade externa, certo? Fica se comunicando, certo? Então aqui só mais ou menos tem a mesma função, os mesmos componentes, só muda essa questão aqui, entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui na unidade, como eu falei para vocês aqui na unidade evaporadora de 2 BTU, vai acontecer o que? Ó, o 3 vai mandar sinal, né? Esse 3 aqui mandando sinal, ele vai chegar aqui, ó, certo? O 3 ele chega aqui, tá vendo? O 3 ele chega aqui, ó, e ele vai ligar o motor. Ligando o motor 3, ao mesmo tempo, ligando o motor aqui no 3, ao mesmo tempo, esse motor que é ligado, ele também vai ligar, ó, vai vir aqui e vai ligar o compressor, certo? E o 2 aqui que entra na parte do capacitor. Isso aqui é um capacitor, tá, gente? Isso aqui é um capacitor aqui, símbolo do capacitor. Então esse compressor aqui é um compressor 220 volts, ó, tá vendo aqui? Que é 220 volts aqui, certo? Esse compressor é 220 volts. Então ele tem marcha, ó, R, S e C. Ele tem marcha, auxiliar e comum. O comum dele é ligado no 3. O R, que é o marcha, é ligado no comum aqui, ó, no C do capacitor. E o S é ligado no H. O ventilador é a mesma coisa. Tem o marrom, que é ligado no F aqui do capacitor. E tem o branco aqui, que é ligado no comum. E o preto para ligar junto com o 3 que vem com o sinal. Entendeu? Então aqui é muito importante você entender esse conceito aqui. Aqui vocês percebam que aqui eu tenho uma nota 1 aqui, ó. Calma aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, perceba que eu tenho isso aqui. Esse nota 1, tá? Esse nota 1 é um termistor de partida para justamente auxiliar o compressor na partida. Isso daí é obrigatório, não é obrigatório, tá? Para você estar utilizando, certo? É somente para auxiliar o compressor na partida. Aqui, esse esquema aqui é um esquema somente frio, ó, somente frio aqui. Aqui eu tenho esquema quente e frio. O que muda no esquema quente e frio? É justamente o que eu falei para vocês, ó, que o 4 é para poder alimentar
a válvula solenoide, certo? E o 5 aqui é para poder alimentar o preto do motor. Então aqui eu tenho todos os componentes ligados de forma separado. Todos. O 2 aqui é a fase. O 2 aqui é a fase que faz clique aqui no capacitor no comum, que faz interligação para todos. Só lembrando que é importante vocês dividirem essa tensão aqui. Por exemplo, cheguei no equipamento dessa maneira aqui, cheguei no equipamento para poder entender a parte de funcionamento da ligação. Primeiro, essa aqui eu posso dizer como R e essa aqui é o S. Ó, tudo isso aqui é o S. Ué, 3S, sim. R mais S dá quanto? 220 volts, correto? Mais S que é igual a 220 volts. Ou seja, por que eu sei 220 volts? Porque olha só, o R aqui está sendo comum, ó, para todos. Tá vendo, ó? Para esse está sendo comum para esse e está sendo comum para esse. Essa aqui é o VS. Quem é o VS? É a válvula reversora, certo? Então o S que vai vir ligando aqui, ó, ligando esse e ligando esse. Bom, eu tenho bastante fios, mas eu só tenho duas fases. É isso aí que você tem que entender, entendeu? Que você tem bastante fios aqui, mas só esses são as duas fases. Porque você já conseguiu diferenciar aqui, ó, sabendo quem é S e quem é S e quem é S. Ah, eu posso essa aqui eu posso virar para S, essa aqui eu posso virar para R. Pode, muito bem. Só não pode juntar fases com fases, senão vai dar merda, né? Aqui, esse esquema elétrico que eu fiz é um esquema elétrico aqui da até 18.000 BTU, de 9 até 18.000 BTU, certo? Da parte quente e frio. Então, o que muda uma da outra é só a válvula reversora aqui ligada e o 5 também, que é para alimentação do ventilador, certo? O esquema elétrico da unidade de 22.000 BTU somente frio, ela é um pouquinho complicada porque você tem uma placa ali, certo? Então assim, você tem uma placa instalada justamente na unidade condensadora. E essa placa instalada na unidade condensadora, ela tem que ter comunicação, como eu falei para vocês. Vocês lembram aqui, ó? Tem que ter comunicação, que é o 3 aqui. Então, é o que acontece aqui. Aqui é aquele mesmo esquema, ó. Aqui eu tenho R. Vou botar aqui de cores diferentes para não confundir, certo? Aqui eu tenho S. Essa aqui vai ser qual? Vai ser o R. Acabei de falar, eu vou botar cor diferente, que eu vou botar a mesma cor. Calma aí. Aos poucos vou pegando a manha aqui para poder ficar mais rápido no vídeo. Esse aqui é o R, certo? Por quê? Olha só, esse R aqui, esse R aqui, vem aqui, vai interligando, tal, liga no C4. Depois ele vem e liga aqui na contatora. Sendo que ele liga aqui, ó, na contatora, no K, que é a contatora. Tá vendo aqui, ó? Ó, presta atenção aqui, ó. Contatora, certo? Então, daqui, essa contatora aqui, para ela ser atracada, ela precisa de outra fase. Vamos lá. Então, aqui eu pegando o S, vou vindo agora aqui outra fase. Vou vir agora aqui com a outra fase, que é o S. Ó, o S vai vir, vai entrar aqui nessa parte aqui assim, vai interligar aqui. Nesse caso, o S vai ser o E, vai ser o macho aqui do compressor. Também vai ser o comum do capacitor e também vai ser a alimentação da minha A2 e também vai ser, ó, o branco aqui do meu ventilador. Lembra o seguinte, ó, esse daqui é o K. Quem é o K? É isso aqui. Aqui está a representação da bobina, que está a representação do contato, certo?
Presta atenção nisso. Então eu já alimentei aqui a minha parte da minha bobina da A2, da minha contatora. Para ela funcionar, eu preciso de 220 volts nela. Então eu preciso 220 volts nela, eu preciso da outra fase. Quem é essa outra fase? Quem é? É a fase R. Então quem vai liberar vai ser o conector 108, ó, tá vendo? Vai liberar aqui, vai vir aqui, tal. Quando ele liberou, o que vai acontecer? Ó, esse contato fecha aqui, vai acabar mandando sinal para cá. Ó como é que vai fazendo, ó. Tal, entrando um, ó. E vai ligar o ventilador. Ao mesmo tempo que eu fiz de forma separada, vai vir ligar aqui, ó. Ó, vai ligar o meu compressor no comum. Já essa parte aqui, eu vou até botar de cor diferente para também não confundir vocês. Essa cor, esse daqui é o auxiliar do capacitor, esse aqui é o fã do ventilador, certo? Esse daqui, esse CT aqui é um transformador de corrente. Essas máquinas, como é que tem uma placa aqui, essa placa precisa ter o controle da corrente do meu compressor. É justamente esse controle aqui de corrente e esse controle aqui, ó, do R3. O que é o R3? O R3 é sensor de temperatura. Bom, se eu tenho um sensor de temperatura, se eu tenho um transformador de corrente, esses transformadores de corrente aqui, ele me dá informações. Essas informações são transmitidas através do 3 aqui, ó. Tá vendo? Ó, através do 3. Que esse 3 aqui é o que? É o S, que é justamente esse 3 aqui, ó, que é o conexão lá, certo? Que é onde você tem uma interligação aí com a unidade condensadora, entendeu? Então aqui é muito importante vocês se ligarem justamente no esquema elétrico, memorizar certinho, saber ler o diagrama elétrico para vocês poderem estar resolvendo qualquer problema, certo? Então aqui a gente falou da parte frio. Aqui na parte quente aqui não muda muita coisa. Lembra o seguinte, ó, aqui há um acréscimo de quê? De conector. Na parte fria, aqui está sem conector, percebam? Olha só a diferença com a parte quente. O fabricante, ele botou mais dois conectores aqui, que é justamente o 9 e o 11, certo? Por que ele fez isso? Porque esse 9 aqui vai me liberar para me poder uma fase para me poder ligar a bobina da válvula reversora. Só lembrando que essa válvula reversora aqui, ela continua recebendo a fase do N, que nesse caso o N aqui é o S, que esse N é o comum, certo? Que é o comum para todas. Então aqui só muda isso, do quente para o frio, só muda isso. E o interessante também que continua sendo apenas 3 fios que vão vir lá da unidade evaporadora, certo? Ah, mas eu poderia, eu quero fazer minha ligação pela unidade condensadora e não pela unidade evaporadora. O que eu faço? Simples e fácil. Se você tem um disjuntor, você tem aqui o disjuntor aqui, RS. O que você quer fazer? Você vem com o fio aqui, ó, bota aqui, vem com o fio, bota aqui, opa. Você vem com o fio, bota aqui, depois esse fio você vai e coloca aonde? Aqui, ó. Vem com ele aqui, ó, tal, aqui, entendeu? Só fazer isso. Esse 3 aqui vai permanecer a mesma coisa, certo? Então é só fazer isso e não tem segredo, certo? Então vamos lá. Então aqui vamos conhecer alguns componentes, como eu já falei, ó. Aqui é aquele contator que eu falei, que é o K, que é esse aqui, ó, é esse K aqui, que é esse contator. Aqui a válvula reversora, como é que ela é? Olha como é que a bichinha é, entendeu? Aqui a válvula reversora aqui, de funcionamento. Aqui, essa válvula reversora, ela tá nessa simbologia aqui, ó, tal,
certo? Aqui é o capacitor, esse capacitor aqui está nessa simbologia aqui, certo? Aqui é o compressor, que você já deve conhecer um compressor, e também conhecer o motor do ventilador. Vocês já sabem já, então talvez não precisam. Essas placas aqui, vou mostrar para vocês. Essas placas aqui, ó, essa placa aqui, entendeu? Ó. E essa nota 1 aqui, que esse relé aqui, ó, relé de partida. Total. Esse aqui é esse relé aqui, ó, relé de partida. E esse relé, aqui, ó, esse relé aqui é esse relézinho aqui, perceberam? Que é esse relé aqui. Então aqui vocês conhecendo alguns componentes, tem muitos mais componentes para vocês conhecerem, mas gente, o conceito é esse, entendeu? Primeiro, focarem certinho, separe a tensão corretamente aqui, quem é R, quem é S, quem é fase, quem é neutro, tal. Comece a seguir cada fio aqui, ó. Faz um esboço do diagrama elétrico aí que tá no manual aí, tal, certo? Entenda o funcionamento da placa, como é que funciona, separa cada componente que ela tem aí, certo? Quais são as informações que ela manda para a unidade evaporadora, qual é o fio que vai vir aqui no compressor, no capacitor, certo? Conhece também cada componente aqui da placa aqui do ar-condicionado. Isso é fundamental para o crescimento de vocês, entendeu? Para o nosso crescimento aí na nossa área de refrigeração, certo? E também eu peço que vocês também se vocês gostarem do vídeo, eu vou estar fazendo mais vídeos para podermos estarmos esqueci, me paga isso aqui. Vou estar fazendo mais vídeos, tá? Se você gostou, não deixe de se inscrever e compartilhar e comentar o vídeo. Também me siga nas redes sociais, entendeu? Me siga nas redes sociais aí pra gente poder tá fazendo mais, para você também estar conhecendo um pouco também do meu trabalho também, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, não deixe de compartilhar o vídeo. Tamo junto.